Bom dia a todos, a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 8 de fenômenos de transporte. A última tratou-se de como obter as propriedades termodinâmicas através de tabelas da substância. Hoje iniciaremos um novo capítulo. É o nosso terceiro capítulo que se trata da utilização da primeira lei da termodinâmica. Nesta aula, aprenderemos o que é um processo, ciclo, primeira lei da termodinâmica e calores específicos, a volume constante e pressão constante. A primeira coisa que precisamos fazer é definir a região nossa de análise. Se será um sistema ou volume de controle. Se o que ocorre entre os dois estados é um ciclo ou processo. Se o regime de trabalho é permanente ou transitório, ou seja, não permanente. Qual é a definição de ciclo? Com relação à primeira lei da termodinâmica, todo o calor que é recebido ou realizado no ciclo é transformado em trabalho recebido ou realizado, como pode-se ver na equação aqui apresentada. Na figura 3.1 temos três caminhos pelos quais o sistema pode percorrer entre os estados 1 e 2. Para que ele mude de estado, deve haver fornecimento de energia ou retirada de energia do processo. O sistema vai do estado 1 para o estado 2 por A. E pode retornar por B ou C. Assim, utilizando a equação apresentada em slide anterior, no ciclo AB, chegamos que o processo A envolve uma quantidade de calor e trabalho, e o seu somatório com o calor e trabalho na volta é igual a zero. Ou seja, podemos representar matematicamente o que está acontecendo com a energia pela equação aqui apresentada. Da mesma forma, é feito para o ciclo AC, como observa-se aqui. Observar apenas que o processo de volta do estado 2 para o estado 1 é feito por um outro caminho, o caminho C. Subtraindo a equação do ciclo AB, na equação do ciclo AC, temos o seguinte resultado. Reorganizando a equação anterior, observamos que tanto o processo do estado 2 para o estado 1 podem realizar processo diferente, mas a energia que cada um libera deve ser a mesma para alcançar o estado final. Essa energia que libera ou retém é chamado de energia total do sistema, letra Ezão. Depende da massa do sistema, ou seja, é uma propriedade extensiva. A energia total é dado pelo somatório das energias extensivas. Energia cinética do fluido, que está relacionado ao movimento do fluido. Energia potencial do fluido, que está relacionada à sua altitude. Energia interna do fluido, que está relacionada às formas microscópicas de energia no sistema. Falaremos com mais detalhes a seguir deste tipo de energia. A energia interna descrita acima é definida como
a soma de todas as formas microscópicas de energia no sistema. Isso está relacionado à estrutura molecular e ao grau de atividade molecular e pode ser visualizado como a soma das energias cinéticas e potencial das moléculas. A porção da energia interna de um sistema associada com a energia cinética das moléculas é chamado de energia sensível. A figura 3.4 mostra as várias formas de energia microscópicas que fazem parte da energia sensível. A figura 3.5 ilustra os tipos de energia associados à ligação química de uma molécula. Relaciona a energia de vibração da ligação molecular, a energia química que é imposto na ligação simples, dupla e tripla entre as moléculas e a energia que o núcleo dos átomos possui. Uma distinção deve ser feita entre a energia cinética macroscópica de um fluido quando comparado com a energia cinética microscópica de suas moléculas, que constituem a energia interna sensível do fluido. A energia cinética macroscópica é uma forma organizada de energia e muito mais útil do que a energia cinética microscópica, desorganizada das moléculas. Na figura 3.6 temos a demonstração do que se trata de energia cinética molecular e energia cinética. Quando adicionamos a roda dentro do lago da represa, as moléculas estão desordenadas e assim não faz com que gire a roda, como podemos ver pela roda que está sendo apontada. Ao fazermos a água passar por uma tubulação, fazemos com que o fluido direcione o seu movimento e assim faça com que a roda gire, como podemos ver pela roda que está sendo apontada. Da dedução da primeira lei da termodinâmica que foi mostrado no início da aula, chegamos que calor menos trabalho é variação da energia total. Esta variação da energia total é composta da variação da energia cinética, potencial e energia interna dos estados 1 e 2. Muitas vezes, a variação da energia cinética e potencial podem ser desprezados, porque as suas variações com relação à variação da energia interna é muito pequena, como pode ser visto aqui pela última equação. Temos que em um processo adiabático é um processo em que a transferência de energia por calor entre os estados inicial e final é igual a zero. Assim, o trabalho no processo adiabático não depende do caminho do processo e apenas do estado inicial e final, que é definido pela variação da energia interna. Este trabalho é conhecido como o trabalho máximo, pois a energia toda é transformada em trabalho. Não existe nenhuma parte que é transformada em calor, ficando demonstrado pela primeira equação. Quando queremos saber a quantidade de energia que é produzida no tempo, temos que dividir a equação da primeira lei da termodinâmica pelo tempo, sendo demonstrado pela última equação. O parâmetro é conhecido como potência e a unidade de potência é watt. A entalpia é definida com base na primeira lei da termodinâmica. Vamos considerar um sistema da figura 3.7, que realiza um processo a pressão constante e que a energia cinética e potencial são nulas. Portanto, chegamos à primeira lei da termodinâmica, sem a variação da energia cinética e potencial, como mostrado aqui.
o trabalho é força vezes variação do comprimento, ou pressão vezes variação de volume. A figura 3.7 mostra um cilindro-pistão que está trabalhando com um peso constante em cima do pistão. Temos que pressão é constante. Assim, podemos chegar na seguinte equação para o trabalho. Substituindo este trabalho na primeira lei da termodinâmica, tem-se rearranjando, temos a seguinte equação. O nome entalpia é designado pela soma da energia interna com o produto PV. A entalpia é uma propriedade extensiva e, portanto, depende da massa do sistema. Logo, podemos escrever que H é igual a U mais PV. E H é a propriedade intensiva, não depende da massa, ou seja, H igual a U mais Pni. Observe-se na equação acima que a entalpia é a energia interna, é a energia total do sistema, isto é, a energia interna mais a energia para ocupar o volume do sistema no meio. Como já foi falado, o calor e trabalho depende do caminho, porém a entalpia não, apenas dos valores do estado inicial e final, ou seja, qualquer que for o caminho do processo para dois estados definidos, o ΔH vai ser o mesmo. Item 3.3 Calores específicos. Os calores específicos CV, que significa calor específico a volume constante, e CP, calor específico a pressão constante, são propriedades intensivas, ou seja, não dependem da quantidade de massa do fluido. O calor específico só pode ser utilizado para substâncias puras, compressíveis, quimicamente estáveis em um ou mais fases. A forma que temos para encontrar o volume específico é através da derivada parcial. Para calor específico a volume constante, derivamos a energia interna, que é função da temperatura e do volume, apenas com relação à temperatura, permanecendo o volume constante, como pode-se observar na primeira equação aqui apresentada. Para calor específico à pressão constante, derivamos a entalpia, que é função da temperatura e da pressão apenas com relação à temperatura, permanecendo a pressão constante, como se vê na segunda equação aqui apresentada. A unidade de calor específico, tanto para volume constante quanto para pressão constante, é de kJ por quilograma Kelvin. Outra propriedade importante que podemos retirar dos calores específicos é a sua razão, ou seja, Cp por Cv, que é uma propriedade adimensional. Calor específico, energia interna e entalpia para líquidos. Quando trabalhamos na fase líquida, o seu volume específico é quase constante. Assim sendo, a energia interna é apenas em função da temperatura. Logo, temos a primeira equação. E para encontrar a variação da energia interna, é dado por integral de Cv em função da temperatura, de T1 até T2. Sabendo que a entalpia específica é função da temperatura e da pressão, pode-se obter uma expressão que relaciona a energia interna e o produto Pni, dado pela primeira e segunda equação aqui apresentada.
Para substâncias incompressíveis, como é o caso da fase líquida para algumas substâncias, temos que Cp igual a Cv igual a Czão. As equações da variação de energia interna e entalpia estão aqui apresentadas, com o uso de Czão. Os valores de calor específico podem ser encontrados em livros de termodinâmica. Agora estudaremos a obtenção das propriedades energia interna, entalpia e calor específico se considerarmos a substância como um gás perfeito. Para gases perfeitos, tanto a energia interna e a entalpia é somente em função da temperatura. Assim, o calor específico a volume constante é igual à derivada da energia interna em relação à temperatura, e o calor específico à pressão constante é igual à derivada da entalpia em relação à temperatura. Uma relação importante é a entalpia, que é somente em função da temperatura, pois ele constitui da soma de energia interna mais a constante do gás vezes a temperatura. Derivando esta expressão e substituímos a derivada da entalpia por calor específico à pressão constante vezes a derivada da temperatura, e a derivada da energia interna é substituída por calor específico a volume constante vezes a derivada da temperatura, temos a penúltima equação do slide. Após ter substituído, observamos em que todos os termos têm a derivada da temperatura, portanto dividimos todos os termos por este valor. Finalmente, chegamos à equação de Cp igual a Cv mais R. Como pode ser visto, a diferença entre eles sempre vai ser uma constante. Uma outra relação importante é que envolve a razão de calores específicos, calor específico a volume constante e a constante do gás, cuja expressão é apresentado aqui. Nesta aula temos dois exemplos, um resolvendo o exemplo utilizando a equação da primeira lei da termodinâmica e outro utilizando calores específicos na primeira lei da termodinâmica. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.